Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre liturgia das horas. Você sabe o que é a liturgia das horas? A liturgia das horas é uma das orações mais antigas da igreja e muita gente pensa que fazer a liturgia das horas é apenas coisa de padres, de freiras, de pessoas consagradas, e não é. A liturgia das horas, é claro, ela é feita pelos padres, pelas religiosas, freiras, pelas pessoas consagradas, mas é uma oração que pode ser feita por todas as pessoas, independentemente se são pessoas consagradas ou não. Então, essa oração, ela é muito importante. A oração mais antiga da igreja é aquela oração em que a igreja se coloca vigilante, em constante oração. Ela é também chamada de ofício divino, e nós vamos ver que ela tem outros nomes, pelo menos 3 nomes que ela é conhecida. O importante é saber que a liturgia das horas é uma oração pública e comunitária da igreja, e ela consiste basicamente na oração cotidiana, a oração do dia a dia, em diversos momentos do dia, em diversas horas do dia. Ela chama liturgia das horas porque há orações sistemáticas de hora em hora dentro deste roteiro que a igreja chama de liturgia das horas. Então, essa liturgia, ela se dá através de um esquema que contém salmos, conhecido como saltério, que é a coleção de salmos. Então, na liturgia das horas, em qualquer uma das horas, nós vamos encontrar ali salmos, cânticos, leituras bíblicas, preces, responsórios ou responsio e entre outros tipos de oração. Com essa modalidade de oração, a igreja procura cumprir o mandamento que recebeu de Cristo, que é de orar incessantemente, uma igreja em constante oração. Daí então o nome liturgia das horas, ou seja, oração de hora em hora. Essa modalidade de oração, ela é, como eu disse no início, conhecida por 3 nomes: liturgia das horas, ofício divino ou breviário. O termo liturgia das horas foi definido com o Concílio Vaticano II, lá no início da década de 60. Com o Concílio Vaticano II, a igreja definiu, então, convencionou chamar essa oração de hora em hora de liturgia das horas. Antes disso, era conhecida como ofício divino e ficou assim por muitos séculos na igreja, até o Concílio Vaticano II, chamava-se essa oração de ofício divino. Ainda hoje há quem chame a liturgia das horas de ofício divino, e não está errado, não foi abolido o nome ofício divino. É um dos nomes, é um dos mais antigos, mais usados. E ele também é conhecido como breviário. Só que breviário, na verdade, é o nome do livro ou da coleção de livros, que são 4 volumes. Então, por isso, o nome breviário. Ele provém lá do século XI, o nome breviário. Ainda hoje, então, são utilizados esses 3 nomes: liturgia das horas, ofício divino ou breviário. Alguns dizem vou rezar o breviário, outros vou fazer o ofício divino ou fazer a liturgia das horas. É a mesma coisa, porém, o nome liturgia das horas é o mais utilizado desde o Concílio Vaticano II. Antes era um único volume, e isso até é bem recente, era um único volume. Depois ele foi dividido por 4 volumes, que são esses volumes. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem esse volume. Esse volume aqui, que é o volume 4 do tempo comum, que vai da 18ª à 34ª semana. Depois nós temos o volume 2. O volume 2 ele é do tempo da Quaresma ao tempo da Páscoa. Depois nós temos o volume 3, que
aliás, esse aqui é o volume 1, do tempo do Advento, tempo do Natal, ele segue o tempo litúrgico. E depois nós temos esse volume aqui, que é o volume 3, da primeira à sétima semana do tempo comum. Então a ordem é esta daqui. Ela começa com o tempo do Advento e o tempo do Natal, como vocês podem ver aqui, volume 1, como está nesse primeiro. Depois nós vamos ter o volume 2, que é este daqui, que é o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. E depois nós vamos ter o volume 3, que é da primeira parte do tempo comum, que vai da primeira à sétima semana do tempo comum, como vocês podem observar aí. E o último volume, que é o volume 4, ele vai da 18ª até a 34ª semana do tempo comum, formando então esse calhamaço aqui, que são os 4 volumes da liturgia das horas. Percebem? É muita oração. Ela vai de acordo com cada tempo litúrgico, sempre de hora em hora. Como é que é dividida a liturgia das horas? A grosso modo, ela se divide em 3 blocos, nós podemos dizer: laudes, vésperas e completas. Depois vocês vão perceber que ela tem outros momentos intermediários desses 3 grandes blocos. Laudes são as orações da manhã. A primeira oração do dia, ela chama-se laudes. Depois vem a oração de véspera, a oração feita na parte da tarde. E por fim, à noite, as completas. Esses 3 grandes blocos, eles, por sua vez, se subdividem em ofício das leituras, laudes, terça, sexta, nona, vésperas e completas. O ofício da leitura é o primeiro, depois laudes vem na parte da manhã, a primeira oração da manhã. A oração da terça hora é a oração das 9 horas da manhã. Depois nós temos a oração da sexta hora, que é a da meio-dia. Depois nós temos a hora nona, que é a oração das 15 horas. Depois nós temos vésperas, que é feita no início da tarde, no término da tarde, início da noite. E depois nós temos as completas, que são as orações que se faz antes de dormir. Laudes, hora médias, vésperas e completas. Nós podemos classificar essas orações. Depois, que horário se reza cada uma delas? Eu já disse aí alguns desses horários, mas aqui eu queria falar assim, com detalhes de cada um desses horários. Como eu disse, laudes é a primeira oração da manhã. Quando você acorda, está lá a oração de laudes, a primeira oração do dia. Quando alguém fala, vamos fazer as laudes sempre é a primeira oração do dia. Ela é feita pela manhã e ela tem um significado de louvor pelo dia que está começando. Qual que é a estrutura das laudes? Vale lembrar que as estruturas são muito parecidas, de todas elas, de todos os momentos. Eu vou passar aqui da laudes, mas também passarei com pequenas variações os outros momentos. Então, a estrutura da oração de laudes ela começa com um invitatório, ou seja, abri meus lábios, ó Senhor, aquela oração que a gente começa a oração de laudes. Em seguida, o invitatório, vem o hino, um hino próprio, né? Um hino para cada dia tem um hino diferente na oração de laudes. Depois do hino, aí vem o saltério, os salmos, a coleção de salmos. São 2 salmos intercalados por um cântico dentro da laudes. Depois do salmo vem uma leitura breve, essa leitura é precedida depois com um momento de silêncio, de meditação, de acordo com quem está coordenando a oração daquele dia. Quem coordena a oração é chamado de abdomadário, é aquele que coordena a oração da liturgia das horas.
Depois da leitura breve, aí vem um responsio breve ou um responsório, que é uma resposta à leitura. E aí usa-se uma antífona para a resposta. Depois do responsório, do responsio breve, aí vem o cântico evangélico, que é o cântico de Zacarias, que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 68 ao 79, que ele está lá já dentro da métrica para ser recitado. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que ao seu povo visitou e libertou. Então é esse cântico que é conhecido como Benedictus, em latim, que é o cântico de Zacarias, então é o cântico evangélico. Depois do canto evangélico vem um momento de preces. Após as preces, a oração do Pai Nosso e após a oração do Pai Nosso, a oração conclusiva, que é uma oração para cada dia. Essa é a estrutura da oração de laudes da liturgia das horas. Depois da oração de laudes, aí 9 horas tem uma outra leitura. Um outro momento de oração, que é a oração média, ou a hora média, ou meridiana, como alguns chamam. Essa oração também é conhecida como oração de terça ou tércia. A hora média corresponde à oração, um bloco de orações, né? Tanto a oração das 9, quanto a oração das 12 e a oração das 15 horas, ou seja, terça, sexta e nona hora, ou noa, são um bloco chamado de hora média. Quando alguém diz, vamos fazer a hora média, pode ser uma dessas três, a das 9, a das 12 ou a das 15 horas. São orações medianas, cada uma com a sua estrutura similar, estrutura própria. Todas, tanto a das 9, quanto a das 12, quanto a das 15, ou seja, a hora média, ela tem também essa característica de agradecimento. Agradecimento pela manhã, agradecimento pelos trabalhos realizados na manhã ou que estão sendo realizados, esse é o teor da hora média. Às 12 horas, que ainda é a hora média, é agradecimento pelo almoço e também pela tarde que vai começar. E às 15 horas, agradecimento pela tarde que está sendo vivida. Então são essas as orações de hora média, terça, sexta e nona ou noa. Depois, o esquema desta oração, o esquema da hora média, ele é muito parecido, é um pouco mais breve que a oração de laudes, mas ele é muito parecido. Ele tem um invitatório, vinde Deus em meu auxílio, e aí se for em grupo responde, socorrei-me sem demora. Depois, em seguida do invitatório vem um hino, o hino pode ser cantado, pode ser rezado em todas elas. Depois vem a salmodia, que são 3 salmos que vêm sequenciais, salmos também sempre no estilo gregoriano, se for cantado ou rezado, leitura breve, um responsório e a oração conclusiva. Percebe que a hora média ela é um pouco mais breve que as outras. Depois nós temos a oração de véspera, que são as orações das horas do fim da tarde, quando o sol já está se pondo, e também do começo da noite. Então essas orações, elas são chamadas de orações de véspera. Nessa oração, agradece o dia de trabalho, o dia que está encerrando, o dia que está chegando ao fim. E o esquema da oração de véspera também é muito parecido com os demais. Ele é parecido com a oração de laudes lá da manhã. Ele tem um invitatório, tem um hino, tem a salmodia com 2 salmos e um cântico, ele tem a leitura breve, tem o responsório, o responsio breve, tem o cântico evangélico, que nesse caso aqui agora não é o Benedictus, como de manhã, mas é o Magnificat, o canto atribuído a Nossa Senhora. Tem as preces, o Pai Nosso e a oração conclusiva. Percebe que o esquema das vésperas é parecidíssimo, é idêntico com o esquema de laudes, com a diferença de que, em vez de ser o Benedictus como cântico evangélico, é o Magnificat, que é o cântico atribuído a Maria. Mas o esquema é o mesmo, tanto de laudes quanto de véspera, muito parecido. E aí, então, terminando o dia, é hora de dormir, então vem as completas, que é a oração da noite, a oração rezada para se preparar, para ir para a cama, para ir dormir.
Essa oração ela tem um esquema também bem parecido, as completas, o invitatório, vinde Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Em seguida vem um ato de contrição, aqui já é uma variação das outras, uma variante. Depois do ato de contrição vem o hino, vem a salmodia, que é a coleção de salmos, vem a leitura breve, o responsório, o cântico evangélico, agora nesse caso é o cântico de Simeão, que é lá do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 29 ao 32, que em latim é Nunc Dimitris, que é o nome desse cântico evangélico, o cântico de Simeão. Oração conclusiva e uma diferença. Agora, para encerrar, vem antífonas finais, que é de Nossa Senhora, que é a Salve Rainha, em português, ou então a Regina Coeli, que é a oração da Salve Rainha em latim, Salve Regina. Nós temos, então, essas orações. Para fazer a liturgia das horas, é preciso sempre que se acompanhe o saltério, né? O saltério, que semana do saltério nós estamos, o tempo litúrgico também é importante, a semana que está sendo celebrada, o que se celebra e as horas que celebra. E depois nós temos ali esses materiais, né? Que é esses 4 volumes aqui que eu apresentei para vocês. Se alguém quiser fazer liturgia das horas, pode adquirir esses 4 volumes. Se você não quiser adquirir o 4 volume, você pode assinar a Liturgia das Horas, que é essa aqui. A Paulus publica esse subsídio mensal por mês. Então aqui está na sequência, aqui é um pouquinho mais complexa, né? Você tem que virar muitas páginas. Aqui já vem na sequência a Liturgia das Horas. E se você quiser também, você pode assinar um aplicativo da CNBB. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é bem prático. Vou mostrar aqui no celular, que é esse aplicativo aqui, ó, e liturgia. Esse aqui, se você clica aqui no canto esquerdo, vai aparecer essa lista aqui, ó, de todas as horas. E você clica em cima, você fala, vamos pegar agora a hora sexta. Então, essa vai aparecer, essa aqui, hoje que eu estou gravando, a dedicação da Basílica do Latrão, é o mesmo, você pode ir subindo aqui, você vai ver toda essa sequência, é uma facilidade muito grande, você pode ter esse aplicativo aqui, e Liturgia da CNBB. Esse aplicativo você paga um valor ínfimo, uma única vez, baixa o aplicativo e você tem para sempre isso no seu celular. É uma ótima dica para oração. Facilita porque se você vai viajar, em vez de você levar na sua mala um volume desse tamanho aqui, ó, que pesa muito, você vai levar dentro do seu celular esse aplicativo para você rezar todas as horas da Liturgia das Horas, sem as complicações desses volumes e com a praticidade de ter um aplicativo bem bacana, caso você queira. Ou então esse aqui, que é também bem prático. Existe também uma variante que, às vezes, as congregações, ordens religiosas e institutos têm também a sua liturgia das horas próprias. No caso, que eu sou de uma congregação religiosa, passionista, nós temos esse daqui, ó, que é o nosso próprio também, liturgia das horas, próprio da congregação da Paixão. Então, em alguns momentos, quando é santo próprio da nossa congregação, nós fazemos essa liturgia das horas aqui deste volume. Então, esse é são dicas, né, que eu digo para vocês sobre a liturgia das horas. Por hoje é isso. Deixo aqui então essas explicações sobre a liturgia das horas para qualquer pessoa que queira fazer e saber entender um pouquinho de uma maneira muito simplificada. Se você quer entender melhor, então você vai pegar as introduções desses subsídios aqui e vai aprofundar a teologia da liturgia das horas. Mas praticamente é isso que eu disse para vocês no sentido de sequência prática da liturgia. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.